Hype. Você leva meio pro pessoal às vezes, né, cara? Porra! Meu herói também é muito forçação de barra, você não acha, não? Tipo, pouquinho exagerado, sabe? Nunca? Ok. Ah, olha lá, seu argumento. Começa? Não vai mandar um argumento, não? Beleza, então, então bora lá. O Capitão Sádico, mais um vídeo, né? Então, 3 vídeos seguidos na lista. Fazer o quê? Bora lá. Se Mayuri, você falhou em nascer, morrer é a sua deixa pro natureza. vídeo. Salve, salve, Beleza. analistas! Show! O Luca aqui mais uma Começou com uma imagem muito bela. Rapaz do céu, vez. que E imagem. hoje bora falar do personagem favorito do Cubo. Aquele que traz consigo conceitos tanto esotéricos quanto científicos e também é Botou o palco cara de Ed uma pra série de mamar. interações muito únicas durante a série. Mayuri Kurotsuchi. E se você quiser ajudar no canal, deixa o like aí embaixo pra Cara, o mais engraçado é o fato que, tipo, Mayuri, cada arco tá com um design diferente. O Kuba, cada aparição também tá com um design diferente. Isso é assustador, velho. garantir que esse vídeo pegue bem e também confira se está inscrito no canal. Bora fazer esse vídeo continuar forte para falar de outros capitães. E se você realmente curtir meu trabalho aqui na plataforma, considere se tornar membro por preços mais baratos que um cafezeto. Isso mesmo, R$1,99, então não perca tempo. E agora um salve a todos os membros que estão aparecendo na tela agora mesmo. Vocês são absurdos, um grande abraço e bora pro vídeo. Bora começar falando do contexto. Bom, Mayuri é obviamente o personagem favorito do Tite Kubo e também não é pra menos. A quantidade de visuais diferentes que temos do Mayuri durante a série são uma prova do carinho do autor para com o personagem. Mas hoje eu vou começar chutando o balde já de cara, já falando de uma vez uma coisa que sempre me incomodou pessoalmente no Mayuri, mas obviamente aqui eu serei crítico, tá? E sem colocar apenas a minha opinião como critério avaliativo. Nós sabemos que o Ok. Kubo atribui a Mayuri o que nós da Kubologia apelidamos de Síndrome do Inspetor Bugiganga, onde vemos que ele consegue tirar do nada vários apetrechos perfeitos para as mais variadas situações, operando praticamente como um deus ex-machina muitas vezes. E existem duas facetas dessa questão, você pode gostar ou não desse aspecto do Mayuri. Eu já vou dizer de cara. Não me incomoda. Você gosta? Não, não falo que gosto. Você não gosta? Não. Eu não chego a não gostar. Eu só aproveito. Cara, se o Mayuri vai lutar, é aquele bagulho de vamos ver que caralhas ele vai tirar pra fazer, pra fazer dar certo o que ele quer fazer. Tanto que, em si, o Uther de The Legends of Spellcaster e um pouquinho o Henry também segue um pouco disso. O fato do Uther ser da classe de Magician, ter a habilidade que ele tem, é um pouco pra isso. Pra ser aquele, mano, estalou alguma coisa na cabeça dele, ele pensou em algo, ele tem um plano. Só que ao mesmo tempo eu tento dar uma balanceada em não deixar tudo só aparecendo do nada, sabe? Pode achar divertido, criativo, ou pode ir pro lado mais crítico da coisa e ver que algumas coisas O próprio AO, esse não é spoiler, cara, esse você sabe. O próprio AO, que é o pai do Seishi, né, de Tamashi, cara, ele é literalmente um maior da vida, né? O cara literalmente criou crianças a rodo pra desenvolver um poder perfeito. O cara infundiu cristais e coisas no próprio filho pra ter o poder perfeito pra governar. Então, tipo, o AO é literalmente uma Yuri da vida, sabe? Ele dando um pau na Bambi foi lindo. É, mas a Bambi tava enfraquecida, né? Quando você vira um zumbi, você fica enfraquecido. simplesmente só funcionam porque sim. E eu não estou defendendo a Bambi pelo fato dela ser a Quinch que eu mais gosto. Não. Eu nunca faria isso. Claro que uma coisa não anula a outra, você pode gostar, desgostar, enfim. Mas o fato é que ele acaba sendo uma saída muito fácil para alguns dos problemas que Eita, vimos agora por fiquei aí. E eu curioso, hein, considero Raika? isso como um dos defeitos da escrita do Kubo. É claro que o Mayuri não se resume apenas a isso. Na verdade, tem muito mais pontos positivos do personagem do que os negativos, ao meu ver. Fora que muitos dos apetrechos que ele utiliza fazem sim sentido Randomizou a existirem, habilidade embora muitos dela. não tenham também Cala a boca. sido sequer mencionados, pois o Kubo prefere sacrificar o preparo muitas vezes em prol da surpresa de mostrar algo diretamente na hora do combate. É aquele bagulho, né? Mano, você só aproveita. Aproveita que ele vai tirar alguma coisa do ouvido, às vezes literalmente, e ele vai te surpreender com isso. E vou te falar, é a parte legal do Mayuri é essa.
É o bagulho de, cara, vai aparecer alguma coisa, ele vai tirar alguma coisa, ele tem alguma coisa preparada. Você não sabe ainda, ele tem alguma coisa preparada. E é a parte legal do personagem. Além dele ser um sádico e algumas interações do jeito que ele age acaba sendo engraçado. E tudo bem, é uma escolha narrativa que tem seus prós e contras. Mas outra coisa que me incomoda bastante é a quantidade absurda de exposição pelo personagem. Isso aí também é ambíguo. É, isso já dá uma incomodadinha, tá? A minha favorita é o veneno do Hitsugaya. Mo, essa do veneno é maneira pra porra, velho. E no anime, te falar, tá? No anime eles fizeram uma puta sacada. Porque eles deixam ali um bagulho muito besta depois da abertura. Você pensa, caralho, legal. Estranho isso aí, mas beleza. Quando começa a passar o episódio, que você percebe que aquele negocinho depois da abertura já era o efeito do veneno funcionando. É um bagulho que mostra que o anime. Nossa, como esse anime tá bom, velho. Pelo amor de Deus. Um dia essa Pierrot parar, eu sei novamente, ignorando aquela merda do passado. E dessa vez eles vão adaptar tudo de forma fiel. Um dia. Um dia. Nunca vai acontecer. Ai, ai. É claro, ele não é o único que gosta de explicar para os oponentes como os poderes funcionam convenientemente, como quando a Matsumoto do nada explica pro Besby como que ela fundiu as cinzas dela com o gelo do Hitsugaya, para deixar a defesa ainda mais resistente. Eu particularmente sempre odiei esse tipo de exposição forçada porque não parece natural, parece só o autor querendo explicar aquilo lá de uma forma descontraída. Não, ironicamente, a forma de Jujutsu de quando eu explico o meu poder pra você, o meu poder fica mais forte porque agora você sabe como o poder funciona. Essa questão desse contrato de Jujutsu com a energia amaldiçoada. Eu acho que é um dos bagulhos, uma das melhores desculpas pra personagem explicar o poder. Isso é incrivelmente bem pensado, velho. Assim como, por exemplo, o próprio Kyoraku, o fato dele ter que explicar como as brincadeiras funcionam para que todos os participantes possam jogar e ele poder utilizar. Só que aquele bagulho, o Kyoraku ele não vai explicar da forma correta, certinha, super detalhada, porque, caralho, ele não quer que o inimigo saiba exatamente como a técnica dele funciona. Então isso dá um toque legal para as lutas do Kyoraku. Mas pelo menos no caso do Mayuri tem uma boa desculpa pra ele fazer aquilo. Primeiro que o Mayuri ama se gabar de sua inteligência e ele sempre foi um baita tagarela. Não é nada fora do personagem fazer ele literalmente dar uma aula pro inimigo explicando minuciosamente todo o passo a passo feito por ele pra chegar até a derrota e a humilhação do Literalmente tirando algo do ouvido. cara. É bem do feitio do personagem fazer isso, embora seja assim, uma baita exposição. Show! Agora bora falar um pouco mais sobre o conceito do Mayuri, mais especificamente sobre o seu tipo de ciência. Diferente de Naruto, onde só temos o Orochimaru e o Kabuto como sendo pesquisadores absurdos, e que é só através deles que a gente vê esse tema sendo levantado, em Bleach nós temos muitos contatos com essa temática, com diferentes perspectivas. O Mayuri é um cientista. Eu vou dizer, tá? Na minha opinião, o melhor cientista não existe como negar isso. Sempre foi e sempre vai ser Urahara. Acabou. Mas o seu conceito parece ser muito mais adequado a se comparar aos Calado. alquimistas, por exemplo. O visual também colabora muito para isso, com seus diversos tipos de chapéu diferentes, e um também principalmente... Isso aqui é o cabelo dele, não é não? Se eu não me engano. Que aparece depois da luta contra o Ryu, que ele aparece sem todos os apetrechos dele. Se eu não me engano, o cabelo dele é azul. Então, tipo, isso aqui é o cabelo dele, não é não? remetendo a chifres de um bode, o que tem toda uma grande simbologia que vamos ver mais pra frente aí na luta do Zayoporo. Mas sim, ciência. As várias mentalidades e ideologias... Ele mencionou isso também na luta, no vídeo que a gente viu do Zael, não mencionou não? Em Bleach sobre o que é ser um cientista. Aizen prezava pelo conhecimento do experimento perfeito, que o levasse a seu limite, enquanto Urahara disse que, para ele, ser um cientista significa criar algo que nunca antes fora visto, e com suas próprias mãos. Porém, tudo que Urahara criou foi com um propósito muito mais amplo e benevolente do que meramente para razões egoístas, o que vai contra toda a busca de Aizen por poder e evolução própria. O outro paralelo que temos é o de Zael Aporo e Mayuri, onde Zael busca alcançar o ápice do seu experimento, a perfeição.
enquanto Mayuri despreza a perfeição e o seu foco é apenas no avanço constante sem um fim determinado. Podemos ver que o que representa um cientista varia bastante do indivíduo para o indivíduo em Bleach, mas no fim sempre temos dois polos, o polo do avanço constante e o da estagnação. E você já viu onde eu quero chegar, né? Aizen e Mayuri procuram pela constante evolução, mas de formas e meios diferentes, enquanto Zael e Urahara fazem experimentos buscando um objetivo muito claro em mente para a resolução de um problema em específico. Eles buscam a estagnação, parar na perfeição ou pelo menos no objetivo completo. Isso tem tudo a ver com Mimihage, Pernida, mas eu vou deixar essa parte mais pro final do vídeo, tá? Aizen com suas várias evoluções do Hogyoku, Mayuri com suas várias tentativas e aprimoramentos de Nemo. Já Zael custou muito pra ter, mas adquiriu a sua tão almejada Gabriel e parou por aí. Enquanto Urahara também teve suas várias criações, mas parou tranquilamente quando atingiu seu objetivo, como o caso de Ururu e Jinta. O caso de Mayuri, embora seja mais interligado à questão do avanço e evolução constante, também temos o seu conflito em derrapar para o outro lado, o lado da estagnação. Isso ocorre principalmente por seu conflito interno entre razão e emoção. E o seu próprio poema inicial diz: se você falhou em nascer, morrer é a sua natureza. Ou seja, Mayuri se propõe a ser frio e pragmático. Se eu fosse um cientista, evolução da humanidade, filho, não importa como. Olha lá o cara, velho, dando uma de Tesla, de Se Schumacher. morrer, era pra ser isso aí. Bora pro próximo experimento e evoluir ele. Mas o sentimento paterno por Nemo foi inevitável. E Isso é maneiro demais. isso fez preservar mais a criação. E te falar, tá, Hyper? Depois que você terminar o mangá, que você for assistir a parte da Guerra dos Mil Anos no anime, eu acho que tu vai hypar demais a luta dele contra o Pernida, velho. Principalmente ali após a parte da Nemo. Do que a si mesmo. Que aparece o subconsciente do Mayuri forma uma imagem do Zael meio que tirando o sarro dele. Cara, isso foi Para pra ele, caralho, aquele foi do resultado caralho. já era satisfatório. E foi por isso que a bronca... Só que no mangá o Kubo ainda fez magia nas páginas dessa luta. E parece, na minha opinião, por algum motivo no mangá parece ser muito melhor. Durante o aspecto durante a luta. Mas o anime não fica pra trás, Zael não. Aporo bateu no orgulho dele de uma forma tão intensa, pois naquele momento Zael de fato havia refutado Mayuri. Não precisou nem vir o verdadeiro Zael Aporo falar com ele. Ele realmente se cobrou, ele realmente percebeu que foi refutado. E o Mayuri encheu a boca pra falar do Zael que cientistas não devem buscar a perfeição, pois isso seria desesperador. Não ter mais para onde evoluir, isso é algo assustador para alguém como Mayuri, que ainda é insatisfeito com o seu estado atual. Você já se perguntou por que ele disse que isso é tão assustador para ele? Bom, Mayuri sabe que ainda não atingiu o nível de Kisuke Urahara. E Urahara foi o cara que literalmente tirou o cara da prisão lá atrás, o no seu cabelinho passado aqui. visto em Turn Back the Pendulum. Temos poucas informações sobre o Mayuri dessa época, e sabemos que ele, no passado, já participou de um grupo que existia antes da criação do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami, e que ele era um dos subordinados de Senju Maru. Essa questão se faz presente durante o Clube Outside 548, onde Kubo diz que havia esse tal grupo que desapareceu subitamente de maneira muito misteriosa, e até hoje eu me pergunto, Mas falando em Clube Outside, o Hyper, o Alexandre, ele lá no X, eu não lembro se semanalmente, que normalmente eu pego, tipo, seguido e leio um monte de uma vez, mas ele tá postando traduções. Ele tá traduzindo e postando os bagulhos do Clube Outside lá. E são informações legais. São curiosidades interessantes e algumas que você olha tipo, ok, ele está falando sobre busto de mulheres de Bleach. Curioso, gosto da informação, mas não tinha algo melhor, não? será que o Mayuri tem dedo nisso? E por isso que ele acabou em cana? Mas enfim, desde aquela época ele sentiu seu orgulho ferido e colocou como meta própria que ele iria superar o antigo capitão da divisão de pesquisa. Então, toda sua pesquisa e seu avanço são meramente por orgulho? Bom, eu diria que sim, mas não apenas por esse fator do Urahara. O próprio motivo dele ter sido preso foi por ter realizado experimentos ilegais para as normas da... Pô, é bizarro ver o Mayuri sem branco e preto no rosto, né, mano?
Não esperava nada menos do que. Society. É, Então, pelo realmente. visto, ele sempre teve toda uma predisposição a isso, a seguir esse tal caminho deturpado. Então, bom, para Mayuri, o avanço constante sempre foi inevitável, e a estagnação sempre aparentou ser assustadora, pois isso faria parar em um nível abaixo do patamar desejado. E aí é que entra o Pernida na equação. Mayuri enfrentar diretamente o Pernida é ele enfrentar sua própria ideologia e entender a falha lógica em criar coisas apenas por criar, sem poder se apegar devidamente, porque o apego gera a estagnação. Mas agora eu acho que eu fui longe demais, vamos voltar para Soul Society e analisar o Mayuri lá do começo, até porque ainda tem coisas muito mal explicadas a respeito do nosso excêntrico favorito. Na Soul Society é quando vemos Mayuri pela primeira vez em ação, um cara estranho e que é facilmente o capitão mais diferente dentre todos os apresentados. E agora eu vou falar rapidinho uma bela história de amor envolvendo esse capitão. Imagina você, um Shinigami novato que tá lá tentando fazer seu caminho dentro da Soul Society. E você tem um crush na Hinamori, também, né, como não ter, ela é toda bonitinha. E aí rola toda aquela treta envolvendo a invasão do Ichigo e do nada surge uma oportunidade designada a você pelo Capitão Mayuri em pessoa. Que sorte danada. Uma missão que possivelmente faria você subir patentes e chegar mais perto da garota que você tanto gosta. E aí tudo começa a explodir, cara. E você descobre que estava sendo usado como... Isso é bom pra caralho. Ai, caralho. Mas olha, pelo menos ele não é um traidor, como o puto do Tozen, lixo, foi tarde. Pô, mas parece muito, cara. A primeira aparição do Mayuri dá muita impressão de que ele vai virar um puta vilão em algum bucha momento. de canhão pelo capitão na tentativa de ferir alguns dos invasores. Do nada, você basicamente se tornou uma bomba em um campo minado, e esse é só um dos exemplos da maldade do Mayuri, e nem é tão extremo assim. Mas Mayuri no começo representa muito a ciência e o progresso antiético e completamente imoral. Ele é sádico ao extremo, usando Nemo como meio para atacar seus inimigos e atacando Muito tanto linda ela essa quanto o mulher. adversário. É meio estranho pensar que ela Prefere ter o Mayuri como aliado ou como inimigo. Cara, no final, provavelmente eu vou explodir de qualquer forma, então. A diferença. tendo o mesmo sangue que ele, sofreu os efeitos da paresia da Shikai do Mayuri, mas nada do veneno da Bankai. Enfim, vai entender. Mas uma coisa é fato. Em sua luta contra Ishida, Mayuri apresenta muitas das suas invenções que ele usa mais tarde em outros combates, como o próprio Sim. soro regenerador. E lá, ele também é absurdamente cruel desnecessariamente com sua filha. Ele bate nela simplesmente por pedir um antídoto, pelo fato dele ver isso como uma afronta a seu trabalho. Ela pedir um antídoto pro Mayuri é como se ela estivesse reclamando do corpo que ele deu pra ela. E vejam como ele trata ela apenas como mais um experimento defeituoso e descartável o tempo todo. É importante prestar atenção nisso, porque futuramente tudo isso venha mudar bastante. Toda essa Tadinha, mentalidade né? inicial do Mayuri serve para construir uma visão inicial de que a Soul Society tem sim seus monstros. Mayuri, Gin e personagens malignos são bons para nos mostrar que a Soul Society também tem seus vilões, e que Ichigo e seus amigos não estão indo contra uma organização que tem boas intenções em sua plenitude, mas sim que a Soul Society também tem problemas, corrupção e afins. Não, ironicamente, olha que louco, vamos fazer uma parada com o CDZ. O fato de que tinham cavaleiros de ouro que sabiam do Saga como grande mestre, a traição dele. Só que para esses cavaleiros, o que o Saga ia fazer é justiça. E para eles estavam, o Saga estava certo. Eles apoiavam ele. O próprio Afrodite é um desses. Se eu não me engano, o. Caralho. Pô, esqueci o nome do personagem, velho. Do Máscara da Morte. Cara, como que eu esqueci o nome do Máscara da Morte, velho? O Máscara da Morte era um desses também. E isso é interessante. Isso mostra o fato de, tipo, cara, são pessoas que nem tudo ali tá bom. Nem tudo ali é bom, sabe? Peraí, Hyper, eu não entendi o que você digitou aí, não, mano. E a jornada de Mayuri é exatamente essa, a de uma quase humanização dele, onde aos poucos ele vai aprendendo com a Nemo e vendo ela muito mais do que um simples experimento. O preparo do cubo fica mais nítido quando entendemos o conceito de sua Zanpakuto, a Shisogi Jizo. Jizo é uma divindade protetora das crianças e viajantes, e vários monumentos dele podem ser encontrados por todo o Japão, seja em templos budistas, cemitérios, à beira de estrada e tudo mais. Jizo protege e cuida das almas das crianças não nascidas, abortadas ou mortas, mulheres grávidas e
mães de crianças pequenas que buscam proteção e segurança para seus filhos frequentemente oram as estátuas de Jizô e também traz consolo a mães que sofreram aborto espontâneo. Sim, é um tema bem pesado. Quando você para ver isso e analisa novamente o poema do Mayuri, você entende que tudo está relacionado. Mais uma vez, se você falhou em nascer, morrer é a sua natureza. Isso também faz total referência aos diversos experimentos que Mayuri gerou com o projeto Nemuri, onde foram várias tentativas mal sucedidas de criar vida com base nos Gigais e Gikons, até funcionar finalmente com o Anemo. Ou seja, a tentativa de criar vida está totalmente relacionada com Jizô. É muito top, velho. O Mayuri no Arco das Espadas, ele elogia Nemo por sufocar o Uryu com os peitos, pra ele ficar parado. Ah. E o nome Ashisogi Jizô significa Jizô que arranha as pernas, ou Jizô mutilador, e faz referência direta ao contraste e à dualidade de Mayuri em utilizar um protetor como meio de ataque, assim, deturpando sua imagem e levando fatalidades a seus inimigos por meio de agonia e torturas. Ele corrompe o significado do que é um Jizô protetor e usa para fazer venenos e soros malignos. Mano, o fato dele furar, ele cutucar, furar o olho da própria Zanpakuto na forma da Shikai, pra ela gritar e esse grito paralisar os inimigos. Cara, tipo, isso mostra o sadismo incrível do personagem. Sua outra forma que vemos futuramente na guerra é Konjiki Ashisogi Jizô, Matai Fukuin Shotai, que significa Jizô dourado mutilador de pernas, forma sintomática do selo do útero demoníaco, onde uma nova forma é gerada. Uma forma evoluída do protetor chamado Jizô, em que ele se adapta à condição do inimigo analisado e renasce como uma solução para o problema enfrentado. E eu fico imaginando o que o Mayuri deve ter passado em sua vida para ter esse impacto tão grande em sua alma, pois desde que ele apareceu lá em Turn Back the Pendulum, ele tem esse complexo de Deus, esse orgulho, esse ego, ao mesmo tempo que ele é um grande profanador. No começo, Mayuri aparenta ser um deus sádico e cruel, que se importa apenas com seus resultados, progresso e que simplesmente está sozinho. Uma solidão, mesmo estando criando vida constantemente, não vendo Nemo como um indivíduo, mas sim como um experimento, e só depois de muito tempo que ele a reconhece como uma igual. Sua profanação se encontra até mesmo na luta de Zael Aporo, em que ele é representado como Baphomet, enquanto Zael é mostrado sendo crucificado, fazendo referência à sua Resurrection Gabriel. E aí você deve estar se perguntando, por que diabos, literalmente diabos, Mayuri seria representado como Baphomet? Bom, Baphomet é uma figura que representa dois sistemas de crença do ocultismo, o que nós chamamos de crença da mão direita e crença da mão esquerda, e que ele é um símbolo adotado por ambas as vertentes. E bom, o Mayuri também se faz presente nas duas. A diferença entre as duas crenças da magia está no fato de que o caminho da mão esquerda é associado a propósitos imorais amedrontadores em sua maioria, malignos, assim como o Mayuri é no começo, enquanto o da mão direita é referente a objetivos virtuosos e altruístas, e de fato, Mayuri se propõe a isso durante a guerra, sendo amplamente respeitado tanto pelos subordinados de Zaraki, quanto até mesmo por capitães como Hitsugaya, pois seu objetivo se alinhou muito mais a valores altruístas do que qualquer outra questão envolvendo sadismo puro e simplório. Claro que também temos a questão do satanismo, ver o próprio indivíduo como seu próprio deus, e isso também está presente diretamente no segundo poema do Mayuri, em que ele... Ah, e o bagulho dessa questão da mão esquerda e da mão direita é um dos conceitos que eu usei para definir as partes da Seimei que a Mako segura, na mão esquerda e na mão direita, respectivamente. Apenas você existe, seja seu próprio Deus. O significado desse poema é ambíguo, e calma que eu vou explicar isso mais pra frente. E até mesmo nessa luta contra o Zael Aporo, arrancar, espada, o Mayuri continua a não tratar a Nemo com afinco. Porém, é nesse momento que ele tem seu primeiro susto em ver ela de fato morrendo. Ele não se abala nem sente nada demais, e ainda sola o Zael com a droga que torturou sua mente antes de o matar. Mas eu acredito que ele não sentiu nada aí nesse momento, principalmente por saber que poderia reanimar a Nemo dos danos sofridos logo depois. E essa reanimação aí eu vou te contar, hein? A gente nem comenta sobre isso, né? Não quero nem falar sobre isso. Depois disso, ele aproveitou para pegar todos os corpos que o Zael Aporo tinha em seu armazém e ficou trabalhando neles durante os bastidores até a chegada da guerra. E bom, bora falar da participação dele na guerra? Eu vou ser sucinto por aqui. Ignorando o fato de que ele jogou na cara do Yamamoto que tudo era culpa dele, desenvolveu meios para counterar as sombras... Cara, não tenho o que falar, mas o Mayuri foi um dos grandes MVPs dessa guerra. É impossível falar o contrário.
O maluco literalmente derrotou a mão de Deus. Quincy e também trouxe um grupo de zumbis para enfrentar e eliminar Quincy's, vamos direto ao que realmente importa dele na guerra. Sua batalha contra o Pernida, a mão esquerda do Rei das Almas, a mão do progresso. Tô Kurotsushi falando, Mayuri. é O que herói. significa Kurotsushi? Kuro é referente à cor preta, enquanto Tsushi deriva de pedra, terra ou poeira. E bom, a bancada Chutara da Pô, uma das melhores coisas já feitas foi a bancada dessa mulher. Nossa senhora. Às vezes dá vontade de você abrir o episódio só pra ouvir ela falando Bankai e ouvir os poemas. Divisão Zero mostrou uma previsão do destino selado de cada um dos membros da Shustafel. Um destino que não teria como se escapado. E isso é um especial do anime, tá? Não tem no mangá. E no caso de Pernida, ela recita um poema que é na areia negra que Pernida encontrará o seu fim. Uma ótima forma de criar-se um prenúncio da morte do antagonista, já que envolve areia negra, que é o nome do Kurotsushi. E agora, bora falar dessa batalha em questão. Pernida Park de Takatakas é a mão esquerda do Rei das Almas. Eu não vou falar muito sobre ele, porque ainda farei um vídeo exclusivo decifrando o seu nome e também falando tudo que eu sei sobre o personagem, mas de maneira breve, ele é a mão do progresso, enquanto Mimihage representa a estagnação. De novo, nós temos a definição da mão direita e da mão esquerda, tanto no ocultismo quanto dentro de Bleach. E essa luta representa Mayuri enfrentando a ideologia do avanço desenfreado e por isso ela é tão significativa. Vemos que o primeiro objetivo de Mayuri é capturar a Pernida vivo e usá-lo como experimento, novamente, tendo toda a questão da evolução desenfreada, usar tudo como objeto de pesquisa. E ele acabou fazendo a Pernida evoluir mais e mais, usando como base o pouco que ele havia absorvido do Zaraki, até que esse avanço que ele tanto prezava foi até demais, e nesse meio foi necessário sacrificar a Nemo para parar aquele avanço. E a morte dela é a prova de que ele foi refutado por Zael Aporo em sua própria ideologia. Naquele momento, Mayuri via a Nemo como perfeita, assim como Zael também buscava pela perfeição, e essa contradição fez Mayuri literalmente congelar e recebia um longo sermão em sua mente. Nemo era a maior criação de Mayuri, e perder ela significaria a morte do maior projeto de sua vida. E aí que ele prefere morrer pela criação. Mas a criação é rebelde, e ela decide morrer pelo criador, onde vemos todo um desenrolar genial do desenvolvimento do Mayuri em entender isso. Seus sentimentos indo contra a razão e ele se tornando muito mais da mão direita da magia em termos do ocultismo. E sim, mão direita e não mão esquerda, como representado por Pernida. E a evolução do Mayuri também muda o sentido do seu segundo poema, onde ele diz: apenas você existe, seja seu próprio Deus. Aqui não é ele falando para ele mesmo, mas sim ele falando para a própria Nemo. Olha que doido! Esse poema poderia ser facilmente refletido no Mayuri lá no começo, mas agora a gente vê que esse poema é ele falando para Nemo isso. Baby Hold Your Hand, que é o nome do volume da Nemo e tudo mais, onde ela se sacrifica para salvar Mayuri. Mayuri é um ser extremamente solitário, naturalmente. Sua excentricidade é uma individualidade obviamente de complexa correlação. Para ele se associar a outros sempre foi uma tarefa difícil, tanto é que a grande maioria das interações dele é ele desprezando os Shinigamis ou subjugando os outros pela falta de inteligência. Por isso, em seu segundo poema, é ambíguo vermos que ele fala sobre ser seu próprio Deus, pois isso se aplica tanto ao caso dele seguir como criador, quanto também para ser um recado para sua mais querida criação. Já tô vendo que eu vou chorar depois. Deus, aparentemente é um recado em que Mayuri despreza a si mesmo em prol de sua criação, para que ela siga sendo independente e sem laços que a impeçam de evoluir. Evolução sempre foi o tema de Nemo, tanto por ser um experimento com diversas etapas, quanto também por nunca ter atingido a perfeição que Mayuri sentia tanto desespero, embora que para ele, sem notar, acabou vendo que naquele momento ela já era perfeita. Ai, que personagem bem escrito, cara. Ai, que delicinha. E bom, sobre Mayuri, é isso! E aí, rapaziada, gostaram do vídeo? Obviamente o Mayuri não superou o Urahara ainda, mas ele tem muito a evoluir de novo, né? Quem sabe um dia? Menina que nem o nosso mano Zaraki e Quem sabe, quando no Arco do Inferno o Urahara se mostrar como o grande vilão final, que tantos cogitam, e cara, seria muito louco se fosse o caso, pensando lá no que a gente tem na novela do Hisagi, seria maneiro. Mas quem sabe, se isso acontecesse, o Mayuri seria a pessoa que pararia ele, sabe? O Mayuri finalmente superaria o Urahara parando esse vilão. Seria muito top. Mas eu acho muito difícil. Eu realmente acho que não existe esse espaço por Urahara ser vilão. É meio que aquele bagulho... Vamos linkando com outra coisa. É meio que aquele bagulho de Ben 10, de... Não importa quantos universos existam, o Azimuth nunca é do mal porque ele é inteligente ele é inteligente demais pra ser alguém ruim, sabe? O Urahara às vezes dá essa questão, tipo, cara, ele tem métodos às vezes distorcidos, ele tem métodos que você olha e pensa se tá correto o que ele tá fazendo,
mas ele sempre parece prezar por um caminho correto. Mesmo que esse caminho correto tenha curvas muito erradas. E isso é meio parecido também com o que o próprio Itibei faz em relação a proteger o equilíbrio do mundo e proteger o Rei das Almas. Mas, né, de qualquer forma, falamos pra caramba, né? É isso. Espero que tenham gostado também aqui do meu react, das informações que eu posso ter contribuído, porque eu falo bastante. De qualquer forma, como vocês já sabem, o vídeo original tá na descrição, é o primeiro link. E não se esqueça que logo abaixo tá meu outro canal, que eu estou postando gameplays de Devil May Cry 3. Neste momento eu já completei, eu já devo estar para completar, né? Provavelmente hoje ou amanhã vai estar sendo mais um ou dois vídeos de Devil May Cry 3, que vão finalizar os vídeos. E daí a gente já vai estar começando a postar sobre Devil May Cry 1, que provavelmente na próxima live eu já vou estar jogando, dependendo aí de como for. De qualquer forma é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e tchau, tchau.